Boa noite, igreja. Eu creio, né, que não deve ter ninguém com frio mais, tem? Que o fogo, né, o fogo do Senhor está aqui. Como é bom nós estarmos mais uma noite junto. Estende para cá a sua mão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, estamos aqui diante de Ti. Nós já Te louvamos e agora, Senhor, vamos Te louvar com a palavra. O Senhor que é digno, Senhor, de receber todo o nosso ser, a nossa adoração. Nós entregamos este culto em Tuas mãos. Fala conosco, Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Todos podem, né, se assentar. E o título dessa mensagem de hoje é o Deus do impossível. Quantos crê nesse Deus do impossível? É fácil nós estendermos a mão. A gente realmente falar que crer é muito fácil. Mas quando nós estamos passando por alguma luta, por alguma tribulação, por algo que nos aflige, nós crermos em um Deus que faz o impossível é praticamente impossível. Então hoje Deus quer trazer para nós a impossibilidade que é para Ele fazer e não para nós. O que isso tem a ver, né, conosco? Irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos onde não se vê mais o amor como a gente tinha antes. Nós não temos mais, às vezes, honra, nós não temos dado honra a quem de fato merece a honra. Estamos lidando de qualquer maneira com a obra do Senhor, que é algo tão sagrado, que é algo que não perdeu a sua santidade, mas que com o passar do tempo tem sido levada levianamente. E o Senhor realmente pode ser que Ele não tenha feito o impossível em vidas de pessoas rasas, em pessoas que não têm a honra, que não honram como Ele é o Deus. Nós, às vezes, nos achegamos a Ele de qualquer maneira. A gente fala com Ele como se fala com um colega de classe, com um amigo, com um vizinho. E Ele não deixou de ser Deus, Ele não deixou de ser um rei, Ele não deixou de ser menos do que Ele é com o passar do tempo. Nós que deixamos de ser reverentes. Nós que deixamos de ter total respeito a um Deus que deu o único filho por cada um de nós. Nós, no passar do tempo, nós temos ficado uma geração sem respeito. Não uma geração de poder, porque o poder independe se você é bom ou não. O poder é de Deus. Então, o poder não diminui. A graça não diminui, porque é de Deus que vem. Só diminui a fé, porque isso é de nós. Tudo aquilo que é de nós, nós temos visto que tem diminuído. Que tem, às vezes, pego muitos de surpresa com tamanhas lutas que têm vindo. E muitos desistem, estão deixando o barco, voltando para práticas pecaminosas, voltando para o mundo, porque é bem mais fácil do que continuar lidando com o seu problema, que vai ter vitória, mas no tempo de Deus e não no nosso tempo. Mas hoje eu venho trazer aqui poucos exemplos, né? Porque na Bíblia tem vários, mas são poucos. Vamos abrir aí em Jeremias 32, 27. E é o início, né, da nossa palavra. Onde fala-se assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Não. Para o nosso Deus não há. Todos nós enfrentamos situações que parecem impossíveis. Problemas familiares, enfermidades, dificuldades financeiras, crises espirituais e sonhos que parecem mortos. Quantos de nós temos sonhos que a gente acha que não tem mais jeito? Que por causa da idade, né, nós não tem jeito mais. Mas para o Senhor tem jeito. Quantas pessoas que começam a sua vida aos 40? Quando você começa a ler a Bíblia,
eles começaram aqui, tem uns que começaram na sua velhice a ter uma promessa de Deus. E Deus cumpriu, mesmo na sua velhice. Nós vamos ver que Deus trabalha quando os recursos humanos acabam. E para isso nós temos Êxodo 14, do 13 ao 14. Vamos lá. Êxodo. Amém? 14, 13 ao 14. Que fala assim: então, Moisés encorajou o seu povo dizendo: não temais, permanecei firmes e vereis que o Senhor fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficais calado. Isso é um ponto que nós não ficamos. O Senhor vem falar para a nossa geração igualmente, que é para nos acalmar, mas principalmente para nós calarmos. Calarmos como? Diante de uma situação difícil. Porque a nossa tendência quando passamos por algo difícil é murmurar. E o Senhor odeia murmuradores. A murmuração atrasa a sua bênção. A murmuração te impede de alcançar uma promessa que já está na mão do Senhor. Ele vai lhe entregar, mas a murmuração trava. Você para e você não recebe. Porque o favor imerecido de Deus, ele é para quem o honra. Para aquele que não murmura. Para aquele que confia cegamente no Deus que serve. E isso, irmãos, só pode ter e viver quem tem a intimidade com o Pai. E a intimidade, ela é adquirida quando você lê a Bíblia, jejua, canta louvores, tem uma vida de adoração ao Senhor. Mas hoje está perdido isso. Os irmãos estão levando a vida de qualquer maneira. E aqui a gente vê também que na época, né, de Moisés tinha um povo assim. Isso não é coisa, privilégio só da nossa geração. O povo que murmurou, o povo que não cria em nada, o povo que tudo estava pouco, tudo que o Senhor dava ainda estava pouco. E se a gente trazer para os nossos dias de hoje, somos esse povo. Murmuradores, tudo está pouco. Por mais que o Senhor faça, você só murmura. Nós temos que parar de murmurar e olhar para as coisas boas que o Senhor te deu. Olha da onde o Senhor tirou você. Olha aonde você estava, o que você era e hoje o que você se tornou. E tira o fardo que você tem levado hoje de desânimo, de preguiça, de não querer mais fazer a obra, de não querer mais fazer nada, por achar que o seu tempo já deu. Não deu. O Senhor chama cada um de nós hoje para viver o impossível dele. E isso nós vamos viver se nos prostrarmos diante desse Deus e crer que o impossível vai fazer na sua vida. E o Senhor vem trazer isso para nós. E humanamente, se nós vermos esse texto, não havia saída, né, para aquele povo. Eles chegaram diante de um mar, não tinha para onde correr, não tinha mais o que fazer. Então, humanamente falando, eles não iam mais prosseguir. Mas o Deus, que é o Deus de antes, é o nosso Deus, ele abre o mar para aquele povo passar a seco. Então, em que nós vamos duvidar? Em que nós ainda não temos a fé que nos é devida? Porque estamos olhando para a circunstância e não para o Deus que opera as circunstâncias. Quando nós olhamos para o Deus que faz, o Deus que opera, nós temos paz com Ele. E o Senhor aqui, muitas vezes Deus permite chegarmos ao nosso limite para mostrar que a vitória não vem da nossa força, mas do seu poder. Deus está sempre querendo quebrar o orgulho do homem. Quando o homem se acha demais, quando o homem acha que consegue resolver, o Senhor faz ele enfraquecer. O Senhor traz sobre ele algo para ele perceber que não é a força dele, é a força de Deus. Quando está tudo bem, né, na sua vida, pode ver que você está com algo errado.
Porque nós que estamos íntimos com o Senhor, estamos em batalha constante todos os dias. Todos os dias nós estamos ali, temos que orar, temos que jejuar, temos que clamar. E isso não é ruim, isso não é penoso, porque nós cremos em um Deus que faz o impossível a nós. Ele traz à existência o que não existe. Então, em que você ainda tem medo? Em que ainda nós estamos depositando a nossa fé? Se é que ainda temos fé. E o Senhor chama cada um de nós hoje com isso. Você realmente tem fé em mim? No Deus que opera o impossível? Ou você só acredita quando já está pronto? Isso não é ter fé. Isso todos creem lá fora. Todos vivem isso lá fora. Quando está pronto, eles já sabem que estão prontos, então não é fé. Não é crer no Deus do impossível. E quando termina a capacidade humana, começa a manifestação divina. Isso que é tremendo. Quando nós falamos, nós demonstramos que a nossa capacidade acaba, o Senhor entra, opera maravilhas em tua vida, porque o poder é dele, a força é dele. E o Senhor usa o sobrenatural para mostrar a outros que ele continua sendo o mesmo. Mas aí muitos podem perguntar, mas pastora, por que não tem mais o sobrenatural igual tinha antes? Não é culpa de Deus, irmãos. É culpa da nossa carnalidade. É culpa da nossa falta de fé. É culpa de nós não permitir que o Espírito Santo atua na sua vida como atuava antes. A gente limita. Porque ele não é intruso, ele não é igual o diabo que entra, faz arruaça, bagunça a tua vida toda. Não. O Senhor é educado. Ele vai em quem chama. Ele opera em quem deixa. Ele se manifesta poderosamente e de sobrenatural em quem permite, em quem tem fé. Mas hoje nós estamos vendo uma geração que não crê mais nem no sobrenatural. E quando vê o sobrenatural ainda debocham. Ainda fala, aquele irmão está ficando doido. Aquele irmão, o que ele está fazendo? Mas você que debocha, se você deixar o Senhor agir em você, é algo tão natural, que quando você vê o sobrenatural, vai se tornar algo gostoso, né, na sua vida. Muitos dizem hoje, que saudade que eu tenho daquele tempo. Irmão, o Deus é o mesmo. Quando você fala que saudade daquele tempo, você está anulando o Deus de hoje, que é o mesmo Deus de ontem, que é o Deus de amanhã e será o Deus eternamente. Nós não temos que sentir saudade de um tempo. Nós temos que trazer o tempo de volta. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir. E o mesmo Espírito que agia antes, ele age hoje em nós. Mas as nossas decepções com pessoas nos afastou de Deus. Nos afastou do sobrenatural. E ele chama cada um de nós hoje para mais intimidade com ele. Glórias ao Senhor que a nossa igreja, ela começou vários propósitos. Isso nos trouxe para perto do Senhor. Vamos orar 30 dias. Vem esse projeto de Ana para nós mulheres. Agora estamos em outro projeto de jejum. Isso se aproxima o homem de Deus e faz com que o sobrenatural volte de novo à tua vida. Volte a reinar de novo na tua vida o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo começa a sentir a vontade de novo. E o fogo do Senhor cai de novo em você. Você pode ver que as suas orações, elas são respondidas com mais pressa. Quando nós estamos mais longe do Senhor, a gente vê que realmente as coisas são mais lentas. A gente vê que o que pede demora mais. Mas quando eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, a resposta vem de imediato. Seja o não, o sim ou o silêncio de Deus. E se eu estou no Espírito, eu sei ver o silêncio é para o meu bem, o não é para o meu bem e o sim também é para o meu bem. Então eu dou glória em todas as coisas. Eu não murmuro. Se uma porta se fecha, eu glória a Deus. Alguma coisa de errado tinha ali naquela porta. Se uma porta se abre, eu vou viver o melhor de Deus, porque eu sei que foi Deus que me deu.
Quando eu estou íntima com o Senhor, tudo o que acontece na minha vida, eu tenho a total certeza que é Ele. Então eu não murmuro, eu não reclamo, eu simplesmente falo sim e amém para as coisas que estão acontecendo na minha volta, na minha vida. Eu sei que o não do Senhor hoje pode se tornar o sim amanhã. O Senhor não entrega bênçãos para meninos, para criança na fé. Então a resposta dele hoje, não para nós, pode ser que nós precisamos estar mais maduros diante dele para receber tal promessa. As promessas do Senhor, ela continua continuamente em nossas vidas. E o Senhor dará ao seu tempo a cada um aquilo que lhe aprouve. Amém? Glórias ao Senhor. E nós vemos aqui em outro texto, em outro exemplo, que Deus, ele ressuscita aquilo que parece morto. Vamos para João 11. Glórias ao Senhor. Esquentaram aí, irmãos? Ô, glória. O fogo do Senhor é tão bom. Amém? Essa presença dele é tão real. 11, 39, que fala assim: determinou Jesus, tirai a pedra, preveniu-lhe Marta, irmão do falecido. Senhor, ele já cheira mal, pois já passaram 4 dias. Encorajou-a Jesus: eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus? Quando, aqui nós sabemos da história de Lázaro, quando chega, né, o Senhor ali, que elas encontram ele, já encontram ele derrotadas, porque o irmão morria. O irmão já estava morto. Não tinha, humanamente falando, não tinha mais jeito. Era só ele chegar e chorar com elas. Só que nós estamos falando de uma coisa, irmãos. Quando você está diante do Altíssimo, diante de um Deus que faz o impossível, aquilo que é possível a você, ele faz o impossível. Então ele fala com elas para elas se aquietar, porque ele não disse que era para crer. E quando nós vemos aqui, Lázaro estava morto há 4 dias e a situação era irreversível. E Marta já havia perdido a esperança. Quantos de nós já perdemos a esperança em algo? Quantos de nós tem algo que a gente não tem mais esperança, né, de conquistar? Não tem mais esperança que mude. A gente já não ora mais. A gente já não pede mais. Por quê? Tem anos que oramos. Tem anos, né, que estamos pedindo. Mas o Deus do impossível vai fazer na sua vida aquilo que para você não tem mais esperança. Então hoje volte a sonhar. Volte a ter esperança que o seu marido tem jeito, o seu filho tem jeito, a sua esposa tem jeito. Porque o Deus do impossível vai agir por nós hoje. Não é você, não sou eu, que nós temos falhas. Então Lázaro, quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, Lázaro vai. Improvável. O impossível acontece. E nós vemos ali que quando Lázaro vem para fora, ele ressurgiu. E a fé de todos ali voltaram. Só que o Senhor espera de nós uma fé que não é depois que vemos algo que a gente vai ter fé. É uma fé no impossível. O Senhor quer que você, que está com a sua vida parada, com os seus sonhos parados, com as suas decisões, que você acha que não tem jeito mais, volte a sonhar. O Senhor vai fazer o impossível na sua vida hoje. Ele vai restaurar algo, né, na sua vida que precisa. Ele vai trazer para você de novo o ânimo. Ele é o ânimo. Quantas pessoas têm parado com o seu ministério por desânimo, por decepção? Mas o Senhor chama-nos hoje para olhar para Ele. Ele é o Deus que faz o impossível. Ele é o Deus que opera o milagre na sua vida. E o Senhor, Ele vai fazer hoje. Glórias ao Senhor. E existem áreas da nossa vida que parecem estar mortas. Nossos sonhos, nosso casamento, nosso ministério, a nossa vida espiritual. Mas o Deus do impossível ainda chama aquilo que está morto para viver novamente.
Então, creia nisso, né, na sua vida. Que o que Deus faz não depende do tempo da situação, depende do seu poder, não da nossa capacidade. Amém? E Deus honra a fé que persevera. Em Marcos 5, do 25 ao 34, nós não vamos ler, mas fala da mulher do fluxo de sangue, que muitos conhecem já, né, a história. Então, ali também a gente vê o impossível de Deus acontecer a uma mulher que creu. Ela voltou a crer porque ela escutou falar de Jesus, o que ele estava fazendo, e ela fala assim, apenas tocar na sua orla, só tocar. Olha que fé. Ela ainda teve fé. E Deus quer que nós tenhamos essa fé. Que se você apenas abrir o teu coração, deixar o Senhor entrar, possuir você, e Ele reinar na sua vida, o impossível vai acontecer. Aquilo que você espera, aquilo que você gastou tempo, tem muitas pessoas que gastam seu tempo, seu dinheiro, assim como essa mulher. Não tem mais jeito, irmãos. Ela tentou de tudo, ela foi rejeitada, ela foi humilhada, né? Porque naquele tempo, quem estava com o ciclo constante tinha que viver isolado. Então pensa você, ela foi humilhada. Mas ao tocar o Senhor, ela foi curada. E cessou a sua vergonha. E a impossibilidade se tornou possível na vida dela. E o Senhor torna hoje possível na nossa vida. O Senhor, Ele responde à nossa fé. Então volte a sonhar. Volte a crer. Amém? E o Deus do impossível, Ele transforma a fornalhas em testemunhos. Vamos para Daniel 3. Glórias ao Senhor. Daniel 3, 23. Aleluia, Senhor. 23. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardente em chama. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não, lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chama? E todos responderam: sim, ó rei. Então o rei exclamou: pois então vede isso, há 4 homens desamarrados lá dentro. E nada sofreu, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Irmãos, 3 jovens são lançados na fornalha por não rejeitar o Senhor, a fé. Eles permaneceram firmes, eles não se prostraram diante de uma estátua. Quantos de nós têm se prostrado por muito menos a prazeres do mundo? Por muito menos estão deixando a obra por serviço, por vários afazeres. Eu não tenho tempo. A minha vida é muito corrida, eu não posso fazer nada na obra do Senhor. Mas o Senhor tem chamado a cada um de nós para ter um novo começo com Ele, para crescermos com Ele, para que podemos reinar com Ele, porque sem crescer nós não vamos subir com a igreja. E as suas desculpas naquele dia não vai adiantar de nada. Eu não tive tempo. Eu estudo, eu trabalho, eu não tenho tempo. O Senhor, irmãos, só quer intimidade com você. Você, quando anda na rua, você pode andar falando com Ele. Ele está dentro de nós. Então não tem desculpa para nós hoje, para não estarmos perto dEle. Quando você está lá na sua escola, você pode falar com Ele em pensamento. Mas é muito mais fácil, né, você usar como desculpa: eu não tenho tempo. Eu não posso, Senhor. Chama outro. Peça outro para fazer. Aí quando você chega aqui, que tem irmãos que estão com 1001 utilidades, você critica. Esse irmão quer tudo. Esse irmão faz tudo. Mas sabe por que ele faz tudo? Porque você não faz nada. Então Deus usa um para várias funções, porque tem muitos que estão acomodados. Muitos estão com a sua vida sem tempo. Mas ao chegar naquele dia que a trombeta tocar, as suas desculpas não vão valer de nada, porque o Senhor te conhece no teu secreto, o Senhor conhece o teu íntimo, o Senhor sabe tudo aquilo que você pode fazer e não faz, porque não quer, ou por estar às vezes em pecado.
E o pecado nos afasta de Deus. Mas como que eu volto? Me arrependendo, chegando diante dele, falando: Pai, sozinho eu não consigo, me ajude. Eu preciso mudar a minha vida, Senhor. Eu tenho feito coisas longe da minha esposa, do meu esposo, mas o Senhor vê no secreto. O Senhor sabe o que eu falo, o que eu penso, todas as coisas. Não tem desculpa, irmãos. Hoje é dia de você se arrepender e acreditar e continuar no impossível de Deus na sua vida. O Senhor quer ver você próspero. O Senhor quer ver toda a sua família aqui. Mas para isso, exige de você um posicionamento. Eu largo tudo por amor ao Senhor. Nós cantamos, estamos perdendo tudo. Perdendo o quê, irmãos? Isso é falsidade. A gente não perde, às vezes, 2 horas do nosso tempo, que é ganhar, para estar perto do Senhor. Nós hoje estamos vivendo para nós. Nós estamos vivendo para o nosso bel prazer. Nós não deixamos nada por amor ao Senhor. Mas o Senhor quer hoje um arrependimento genuíno da igreja. Ele quer que você seja por Ele. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele não vai ficar devendo nada para nenhum de nós. Amém? Glórias ao Senhor. E nós vemos aqui, em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Quando Deus realiza o impossível, os incrédulos se surpreendem. Os fracos são fortalecidos. A igreja é edificada. O nome do Senhor é glorificado. O milagre nunca é apenas sobre nós. O milagre é sobre a glória de Deus. O Senhor tem prazer em te abençoar, para que as demais pessoas vejam a bênção dele em sua vida e queiram o Deus que você serve. Quando você é um derrotado, quando você está sempre de cabeça baixa, nunca está nada bom para você, quem que vai querer o Deus que você serve? Que pessoa vai querer o Deus que nós estamos servindo, se a gente só murmura, se a gente só reclama, se a nossa vida não prospera, se eu estou sempre endividado, se eu não saio de nada, irmãos, eu estou sempre da mesma coisa. Mas o Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em dar para nós, para que outros vejam e queiram o Deus que nós estamos servindo. E para concluirmos, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ele ressuscitou Lázaro, ele curou a mulher do fluxo de sangue e livrou os jovens da fornalha. Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus. Pensa um Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que está aqui diante de você. É o mesmo Deus. E talvez nós temos chegado aqui carregando algo impossível. O que para você hoje é impossível? Traga agora à sua mente rapidamente aquilo que é impossível. Pensa agora, já vai trazendo à sua mente, amém? Mas Deus está dizendo: acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Não sou eu que vou fazer, irmãos, é Deus que está te perguntando. Acaso a coisa demasiadamente difícil para um rei, para um Deus? Não, então traz o impossível à sua mente agora. O médico pode dizer que não há solução. A família pode dizer que acabou, que não tem jeito mais, que você não tem jeito mais, que você está no erro e vai permanecer. Mas o Deus do impossível fala: você tem jeito sim, eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus, eu te resgato, eu tiro você do fundo do poço e trago à luz aquilo que não existe mais. Glórias ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. A circunstância pode dizer que é impossível, mas a última palavra pertence a Deus. Quem precisa de um milagre hoje, coloca-se de pé. E eu quero que você traga à sua memória agora aquilo que é impossível. E nós vamos estar orando para o impossível acontecer na sua vida. Chega de ver somente outras pessoas irem bem. Deus quer que você vá bem. Deus quer que as suas coisas vão bem. Deus quer que você seja a luz também. Para de invejar o que outro tem.
Deus tem algo para você na sua vida. Põe a mão agora no seu coração. Everton, faça favor de colocar aí para nós um louvor. E isso é algo, irmãos, que não é brincadeira, é algo sério. O Senhor trará o impossível para você. Mas o passo é seu. Aleluia. Deus, em nome de Jesus. Aqui tem pessoas, ó Pai querido, que pararam de sonhar, que não acreditam mais. Senhor, diante de tanto sofrimento, diante de tanta decepção, caíram, ó Pai querido, em um poço que não conseguem sair, mas estenda a sua mão agora, Deus, e traga a vida novamente a essa pessoa. Aquilo que tem feito ela chorar, ele chorar, aquilo que para ele é impossível, traz à existência, Pai, aquilo que não existe. Nós como igreja, nós clamamos por cura, por libertação. Senhor, tira essas pessoas da depressão, o mal do século. Isso não existe, porque o Senhor é o Deus que tira, Pai querido, toda tristeza, toda angústia. O Senhor traz vida aos que estão mortos, ó Pai. Mortos em delitos e pecados. Muitos estão tão presos em pecados que não conseguem mais orar, que não conseguem mais estar diante de Ti. Estão, ó Pai querido, levando a vida de qualquer maneira. Mas o Senhor pode chamá-los hoje. E o Senhor não pode ter tempo mais deles se arrependerem. Hoje, ó Deus, pode ser o último dia de vida, último dia de fôlego. Então se mostra para essa geração e faça na vida deles o impossível acontecer. Traz, ó Pai querido, agora o conforto. Rapaz, vai, Senhor, tocando no íntimo, Deus. E que mais pessoas queiram fazer a Tua obra, Deus, de coração. Então, Deus, em nome de Jesus agora, vai tocando, Senhor, agora em cada coração. Vai tirando toda a frieza espiritual. Transforma os Seus filhos em verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram, Senhor, de coração. Aqueles que não têm medo de nada. Porque o Senhor está conosco no barco. E o que nós temeremos? E o que pode nos abater, Senhor? Toca, Pai querido, agora em cada um. Senhor, e traz de volta a vida, a esperança. Que o fogo do Senhor agora inunda cada coração. Opera agora, Deus, o impossível. E nós cremos que o impossível vai acontecer. Quem crê agora, bata palmas para o Senhor. Vai tomando posse da sua vitória. Deus, Ele entrega nas suas mãos a sua vitória. Aleluia. Oh, glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. E não há nada melhor do que a presença do Senhor. Não há nada que te alegre mais do que estar junto, irmãos. Tudo lá no mundo é bom. É, mas melhor é estar diante desse Deus. Melhor é viver para esse Deus. Escolha Deus em primeiro lugar, que Ele vai fazer na sua vida o impossível. Amém, né? Glórias ao Senhor, né? Nós vamos adorá-lo agora com